This is Metronomy, G1. Então fala pessoal aí, usa física quântica na veia. A inteligência artificial que eu utilizei aqui para fazer esse diálogo, né, simular esse diálogo aí, foi a inteligência artificial Luzia, que se não me engano é do WhatsApp, né? Eu comecei assim, ó, vamos falar um pouco de física? A ela, claro, adoro falar de física. Que aspecto da física você gostaria de discutir? Pode ser mecânica, termodinâmica, relatividade, física quântica ou qualquer outro tópico que te interessa. Aí eu falei assim, que bom que você gosta de falar de física. Eu aqui falei como se fosse uma própria inteligência artificial também, né? Ó o texto, ó, que bom que você gosta de falar de física. Todos os aspectos da física são interessantes. Por hora, gostaria de falar de física quântica. Aí ela vai. Agora eu usei aqui, ó, o próprio, calma aí, o próprio WhatsApp para poder, deixa eu ver aqui se vai dar certo, selecionar tudo. This is Metronomy, G1. A resposta, né? A física quântica é um campo fascinante e cheio de conceitos intrigantes. Ela descreve o comportamento das partículas subatômicas, como elétrons e fótons, e introduz ideias que desafiam nossa intuição sobre como o mundo funciona. Claro que eu vou ter que fazer uns comentários aqui, né? Realmente a física quântica, se você não conhece aí, você vai tentar entender alguma coisa aqui, mas vai ser difícil, porque é muita coisa estranha que tem na física quântica, compadre, entendeu? Muita estranheza. Funciona. Um dos princípios centrais da física quântica é a dualidade onda-partícula, que sugere que partículas subatômicas podem exibir características tanto de partículas quanto de ondas. É isso aí, partículas minúsculas exibem os dois comportamentos, tanto de partícula quanto de onda. Tem um experimento, o famoso experimento da dupla fenda, né, que provou isso, que realmente as partículas podem se comportar como ondas. De repente eu mostro uma animaçãozinha sobre isso aí, ó. Primeira bizarrice aí, né? Ondas. Por exemplo, a luz pode se comportar como uma onda eletromagnética, mas também pode ser quantizada em partículas chamadas fótons. A luz também tem esse comportamento, ora como onda, ora como partícula. Porque uma partícula que admite um comportamento ondulatório, cara, isso é muito estranho, né? Fótons. Outro conceito fundamental é o princípio da incerteza de Heisenberg, que afirma que não é possível conhecer simultaneamente a posição e a velocidade, ou momento, de uma partícula com precisão absoluta. Princípio de incerteza de Heisenberg, outra bizarrice também, daqui a pouco a gente vai desenrolar melhor sobre isso aí também. Mas se você, uma partícula quântica, né, que é uma partícula minúscula, no mundo aí do muito, muito, muito pequeno, se você quiser saber a posição de uma partícula, você não sabe a velocidade. Não sabe a velocidade, mas se você quiser saber a velocidade, você perde o conhecimento da posição, né? Não tem como você saber posição e velocidade ao mesmo tempo. Ou você sabe com precisão a velocidade e não sabe muito sobre a posição, ou você sabe com precisão a posição e não sabe muita coisa sobre a questão da velocidade. Absoluta. Isso implica que existe um limite fundamental para o quanto podemos saber sobre o estado de uma partícula. Doideira, né? Partícula. Além disso, a superposição quântica permite que partículas existam em múltiplos estados ao mesmo tempo até serem medidas. Quando uma medição é feita, a partícula colapsa para um dos estados possíveis. Esse conceito é frequentemente ilustrado pelo famoso experimento mental do gato de Schrödinger, onde um gato é considerado simultaneamente vivo e morto até ser observado. É questão probabilística, né? Você não sabe o estado de uma partícula, nem se ela está se comportando como onda, como partícula, por exemplo. No caso do gato de Schrödinger, se vai haver um decaimento radioativo de um átomo,
não sei se é de césio, urânio, não sei. É uma coisa que não tem como ter certeza, entendeu? A posição de um elétron no átomo também você não tem como ter certeza ali da coisa, é tudo questão de probabilística. A partir do momento que você faz a medição, que você vai saber o estado daquela partícula, né? Ela vai adotar uma configuração específica. Vamos tentar ilustrar isso aí também mais para frente. Observado. A entrelaçamento quântico é outro fenômeno fascinante, onde duas ou mais partículas podem se tornar interdependentes de tal forma que o estado de uma partícula está diretamente relacionado ao estado da outra, independentemente da distância que as separa. Isso levou a discussões sobre a ação fantasmagórica à distância, e tem implicações em áreas como computação quântica e criptografia. Esse lance aí do emaranhamento, o entrelaçamento quântico, esse aí é de dar nó na cabeça arrumado, hein? Deixa eu ver se acabou. Criptografia. Se houver algum aspecto específico da física quântica que você queira explorar mais a fundo, sinta-se à vontade para perguntar. Ah, mas tem. Vamos lá, quer ver? Ó. Deixa eu só dar um... Aí eu falei assim, não, sim, claro. Aí ela, perfeito. Se você tem um tópico específico ou uma pergunta sobre física quântica em mente, fique à vontade para compartilhar. Posso explicar mais sobre os conceitos como entrelaçamento, dualidade onda-partícula ou até mesmo sobre experimentos famosos na área. O que te interessa mais? Aí eu falei, e você quer me fazer uma pergunta? Adoraria saber qual é o seu aspecto favorito da física quântica. Tem algum conceito ou experimento que você acha particularmente fascinante ou intrigante? Aí eu respondi, né? 4 fenômenos. Dualidade onda-partícula, princípio da incerteza de Heisenberg, superposição e entrelaçamento quântico. Esses são 4 aspectos correlacionados, ou funcionam ou se manifestam de um modo independente. Então, esses são 4 aspectos correlacionados, ou funcionam ou se manifestam de modo interdependente. Esses 4 fenômenos da física quântica, dualidade onda-partícula, princípio da incerteza de Heisenberg, superposição quântica e entrelaçamento quântico, estão interrelacionados e fazem parte do mesmo quadro teórico que descreve o comportamento das partículas subatômicas. Vamos explorar como eles se correlacionam. É claro que a gente sabia que a resposta é essa, né? Que os 4 fenômenos estão diretamente interligados um com o outro, né? Afinal, uma partícula quântica, ela apresenta esses 4 fenômenos que a gente falou aí, né? Fenômeno mesmo propriamente dito é a superposição, a incerteza e o emaranhamento, né? A questão do gato de Schrödinger aí e a dualidade, esse tipo de coisa toda aí é uma teoria, né? Interpretação, vamos dizer assim. Correlacionam. 1. Dualidade onda-partícula. Este conceito é fundamental para entender que partículas subatômicas, como elétrons e fótons, podem exibir propriedades tanto de partículas quanto de ondas. Essa dualidade é uma característica que emerge da natureza quântica das partículas. 2. Princípio da incerteza de Heisenberg. Este princípio é uma consequência direta da dualidade onda-partícula. A ideia de que não podemos conhecer simultaneamente a posição e o momento de uma partícula com precisão absoluta está ligada à natureza ondulatória das partículas. Quanto mais precisamente tentamos medir uma propriedade, como a posição, mais incerta se torna a outra, como um momento. É porque enquanto ela está se comportando como onda, né, fica difícil você determinar a posição. Quando você determina a posição, ela adota, vamos dizer assim, né, o estado de partícula. E a velocidade dela, o movimento dela tem um caráter ondulatório, então você perde, quando você determina a posição, você perde informação com relação à velocidade, né? Momento. 3. Superposição quântica. A superposição é um conceito que permite que uma partícula exista em múltiplos estados ao mesmo tempo até ser medida.
Essa ideia está intimamente relacionada à dualidade onda-partícula, pois a descrição ondulatória das partículas implica que elas podem ser vistas como uma combinação de estados possíveis até a observação. Aí, tá tudo correlacionado, entendeu? O lance do fóton, o lance do elétron, né? Se o elétron ele não tem uma posição específica, porque ele tem um comportamento ondulatório, né? O movimento do elétron em torno do átomo, né? É difícil de... Enquanto você não faz a medição, né? Não tem como você dizer em que lugar ele está, né? Ele está no estado de superposição, como se fosse uma nuvem vibrando ondulatoriamente, entendeu? Então, uma posição muito específica. Ele está onde? Ele está meio que em lugar nenhum, ele está em vários lugares ao mesmo tempo, né? É um troço bem bizarro mesmo. Mas quando a gente vai tentar determinar a posição do elétron, né? Aí o elétron adota uma certa posição específica e se comporta como partícula, não como onda mágica, mas somente depois a gente fazer a medição, né? Observação 4. Entrelaçamento quântico. Presta atenção nisso aí, que isso aí é doideira, hein? Quântico, o entrelaçamento ocorre quando duas ou mais partículas tornam-se correlacionadas de tal forma que o estado de uma depende do estado da outra, independentemente da distância entre elas. Esse fenômeno também se baseia na superposição, pois as partículas entrelaçadas existem em estados superpostos até serem medidas. Portanto, esses fenômenos não funcionam de forma independente, eles fazem parte de um conjunto coeso de princípios que desafiam nossos entendimentos clássicos da física. Juntos, eles fornecem uma descrição mais completa e precisa do comportamento das partículas em nível quântico e têm implicações profundas em diversas áreas da ciência e tecnologia, incluindo computação quântica e criptografia. Criptografia quântica. É fácil entender como que a dualidade entre partículas, a superposição e a própria princípio de certeza de Heisenberg estão correlacionados, né? Mas com relação aí ao emaranhamento quântico, que não dá para entender muito bem, cara. Criptografia quântica. Acabou, né? Aí eu botei, ó, o entrelaçamento, até para pronunciar a palavra a gente embola, ó. Entrelaçamento quântico é o mais incompreensível para mim. É uma palavra que a gente pronuncia pouco, né? Eu também estou com a pronúncia muito legal. Então, eu nem fiz a pergunta, ela já vai responder, quer ver? A resposta agora aí, ó. O entrelaçamento quântico realmente pode parecer um dos conceitos mais estranhos e desafiadores da física quântica. Vamos tentar desmistificá-lo um pouco. Cerquilha, o que é o entrelaçamento quântico? O entrelaçamento quântico ocorre quando duas ou mais partículas se tornam interligadas de tal maneira que o estado de uma partícula está diretamente relacionado ao estado da outra, independentemente da distância que as separa. Isso significa que, se você medir uma das partículas, a outra instantaneamente, sabe, o resultado da medição, não importa quão longe elas estejam uma da outra. Cara, que doideira. Pode uma partícula estar aqui no planeta Terra e outra estar lá na próxima Centauri. Não sei se é assim que se pronuncia o nome da estrela mais próxima, depois do Sol, né? A estrela mais próxima da Terra, que está a 4 anos-luz de distância, assim, mais ou menos. A partícula que está aqui, se ela estiver emaranhada com a partícula que está a 4 anos-luz de distância daqui, lá na próxima Centauri, se você fizer uma medição aqui e obter uma propriedade, um certo comportamento dessa partícula aqui, instantaneamente a partícula de lá vai adotar um estado, uma propriedade correspondente. Instantaneamente, cara, 4 anos de distância. Tem noção disso? É como se as duas estivessem juntas, sendo que elas estão separadas a longa distância. Como que a informação vai daqui para lá instantaneamente, vamos dizer assim, né? Outra. Cerquilha, uma analogia. Para ajudar a entender, imagine que você tem um par de luvas, uma esquerda e uma direita.
Se você colocar essas luvas em caixas separadas e enviar uma caixa para Nova York e a outra para Paris, assim que alguém em Paris abrir a caixa e descobrir que é a luva esquerda, saberá imediatamente que a luva em Nova York é a direita. É porque as duas luvas são correlacionadas, é como se estivessem emaranhadas, né? Mas essa analogia não funciona muito bem, no meu ponto de vista, porque você está com uma caixa aqui, em Paris, né? Com a luva esquerda aqui em Paris. Logicamente, a caixa que está em Nova York é a luva direita. Se a que está aqui em Paris é a luva esquerda, inevitavelmente a de Nova York é a luva direita. Mas o problema é que na física quântica, a caixa que está com a luva, considerando que no lugar da luva a gente tem uma partícula quântica, né? Você não sabe se ela é luva direita nem esquerda. Na verdade, ela não é nem esquerda nem direita. Ela está em um estado de superposição entre esquerda e direita, né? Enquanto você não abrir a caixa no olhar, ela não é direita nem esquerda. Ela é as duas ao mesmo tempo. É por isso que a gente fala que as partículas quânticas se comportam de forma probabilística. Ela tem 50% de chance de ser a luva esquerda ou a luva direita, né? E enquanto a caixa estiver fechada, ela não é nenhuma nem outra. Mesmo se tivesse um ser mágico lá dentro e pudesse olhar a luva, ele não ia ver nem a luva esquerda nem a direita, ele ia ver as duas ao mesmo tempo, entendeu? Esse que é o problema. Quando você abre a caixa, aí você abre a caixa aqui em Paris, você vê a luva direita ou esquerda. Vou botar aqui o texto fala, né? Você abriu a caixa aqui em Paris e está a luva esquerda, mas poderia ser a luva direita, né? Poderia ser qualquer uma das duas, entendeu? Então, porque ela está, se ela é esquerda, se é direita, está indeterminado. No entanto, quando você abriu aqui e viu que é a esquerda em Paris, imediatamente lá em Nova York é direita. Mas poderia ter sido o contrário, você poderia ter abrido aqui em Paris e ver que é direita, e a de lá se converteria na esquerda imediatamente. Isso que é doideira, cara. Direita. No entanto, no caso do entrelaçamento quântico, as partículas não têm propriedades definidas até serem medidas. Isso. Elas existem em um estado de superposição até que uma medição seja feita. Por exemplo, se você tiver duas partículas entrelaçadas em estados de spin, uma propriedade intrínseca das partículas... Spin é como se fosse deixa eu ver aqui. Como se fosse uma rotação, vamos dizer assim, né? Rotacionando para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Elas podem estar em um estado onde ambas têm spins indefinidos. Quando você mede o spin de uma delas e descobre que é, para cima, instantaneamente, a outra partícula será, para baixo, mesmo que esteja a anos-luz de distância. Desconsiderando que o spin para cima não era para cima antes, não era nem para cima nem para baixo, aí que é doideira, entendeu? Isso em si já é doideira, que a partícula está em posição, o spin está indeterminado. Isso em si já é uma doideira, né? Que é o estado de superposição lá. E está correlacionado também com o princípio de certeza de Heisenberg. Porque enquanto ela não está determinada nem para spin para cima ou para a direita, ela está com aquele comportamento ondulatório, né? Que não tem posição, não tem spin, não tem nada muito definido. Está tudo em termos de probabilidades, né? Aí você abre a caixa e ela há um colapso da função de onda, vamos dizer assim, né? E a partícula se comporta como partícula, não mais como onda, e tem lá suas características, spin e posição, tipo de coisa toda. Só isso já é estranho. E as informações que você obteve aqui nessa partícula, instantaneamente, é como se fosse repassada para outra partícula, que está a anos-luz de distância, e adotassem características correlacionadas a essa aqui. Que viagem, cara. Só para entender isso aí já é difícil. Entender o que é emaranhamento. Agora, para você saber conquistar esse fenômeno, aí já é outra história, cara. A gente está esperando isso até hoje aí, né? Distância. Cerquilha, 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 implicações estranhas. É isso aí, estranho. Esse fenômeno levou Einstein a chamar o entrelaçamento quântico de ação fantasmagórica à distância, porque parece desafiar as noções clássicas de causalidade e comunicação. Na mecânica clássica, nada pode influenciar instantaneamente outra coisa à distância,
No entanto, o entrelaçamento sugere que as partículas estão conectadas de uma maneira que não compreendemos totalmente. Isso que é doideira. A coisa mais rápida que se move no universo é a luz. 299.790 e poucos quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo, vamos dizer assim, arredondando. Você pisca o olho e a luz deu 7 voltas e meia ao redor da Terra, se não me engano. Uma analogia que Marcelo Gleisi faz, né? Então, a coisa mais rápida no universo é a luz. A luz que sai do Sol agora só vai chegar aqui na Terra daqui a 8 minutos. Certo? Então, leva 8 minutos para qualquer informação que sair do Sol, para chegar aqui na Terra. Se essa informação sair, pegar carona num fóton de luz, por exemplo, essa informação vai levar 8 minutos para chegar aqui, ó. Nada no universo anda mais rápido do que a luz. Então não existe nada, não existe um modo de você mandar uma informação do Sol para a Terra ou da Terra para o Sol em menos de 8 minutos. Porque mesmo que você mande a informação por onda de luz, vamos dizer assim, né? Ainda assim você tem um limite de velocidade que é 300 mil km por segundo, que é a velocidade da luz. No entanto, com relação às partículas emaranhadas, elas se comunicam de uma forma misteriosa, que a Einstein falou que é uma comunicação fantasmagórica, vamos dizer assim, né? um fenômeno fantasmagórico, que elas não é trocar informação, elas é um troço tão estranho que a gente fala trocar informação, mas não é exatamente isso, mas era como se elas trocassem informação instantaneamente, né? Isso é só uma coisa teórica, é uma especulação, isso de fato é verdade, ocorre, já foram feitos experimentos e esse emaranhamento é uma realidade que existe, né, no universo, cara, que viagem. Totalmente. Cerquilha, 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 experimentos. Experimentos como os de Aspect demonstraram o entrelaçamento quântico e confirmaram suas previsões. Esses experimentos mostram que as medições realizadas em partículas entrelaçadas estão correlacionadas de maneiras que não podem ser explicadas por teorias clássicas. Cerquilha, 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 conclusão. O entrelaçamento quântico é fundamental para muitas tecnologias emergentes, como computação quântica e criptografia quântica. Embora seja difícil de compreender completamente e desafie nossas intuições sobre como o mundo funciona, ele representa uma das características mais fascinantes da mecânica quântica. Pra mim é uma das mais fascinantes mesmo, cara. É coisa aí que... Será que um dia a gente vai compreender como que se dá esse fenômeno? Quântica. Se você tiver mais perguntas ou quiser explorar algum aspecto específico do entrelaçamento quântico, fique à vontade para perguntar. Sim, senhora. Aí eu comentei aquilo que eu falei ainda agora, né? A coisa mais rápida do universo é a luz, certo? Então, como a informação de uma partícula quântica entrelaçada pode chegar instantaneamente na outra partícula, ainda que esteja a anos-luz de distância? Então... Aí que tá a questão, né, meu chefe? Agora eu quero ver. Essa é uma pergunta muito instigante e toca em um dos aspectos mais intrigantes da física quântica. Vamos esclarecer Vamos isso. tentar esclarecer isso. Cerquilha, 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 a luz e a velocidade da informação. Na física clássica, é verdade que a luz é a coisa mais rápida do universo, viajando a uma velocidade de aproximadamente 299.792.458 metros por segundo no vácuo. Essa velocidade é um limite fundamental para a transmissão de informação e causalidade, segundo a relatividade de Einstein. Cerquilha, 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 o entrelaçamento quântico e a medição. Só uma observação aqui, né? Ela deu em metros. 299 milhões de metros. Eu falei 299 quilômetros por segundo. Metros por segundo, quilômetros por segundo. Mas dá no mesmo, né, rapaziada? É rápido. No caso do entrelaçamento quântico, quando duas partículas estão entrelaçadas, não estamos realmente enviando informação de uma partícula para outra. Em vez disso, o que acontece é que as partículas compartilham um estado quântico conjunto. Isso, entendeu? Um estado quântico conjunto. Conjunto. Quando você mede uma das partículas, você colapsa o estado de superposição da...
Então, você colapsou o estado de superposição de uma. Automaticamente, a outra também tem o seu estado de superposição colapsado. Não de qualquer jeito, de um jeito determinado pelo colapso dessa partícula que está lá a 4 anos de distância, colapsa de um modo correlato a essa aqui, a esse colapso dessa aqui, né? Tipo assim, as duas estão em estado de superposição. Uma colapsa, você faz uma colapsa aqui, a outra também colapsa lá. Não demora nada. Quando você faz a medição de uma aqui, ela colapsa, a de lá colapsa. Em quanto tempo depois? Não existe tempo depois, é instantaneamente. Olha só que doideira. Daquela partícula em um estado definido, por exemplo, spin para cima ou spin para baixo. Ao fazer isso, a outra partícula instantaneamente assume o estado correspondente, mas isso não envolve uma transmissão de informação no sentido clássico. Cerquilha, 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 porque não é violação da relatividade. Não é uma transmissão de informação no sentido clássico, mas a gente talvez, né, pode pensar que a transmissão de informação no sentido quântico, o que não deixa de ser estranho demais, né? Porque no sentido clássico a informação é transmitida, né, fisicamente, vamos dizer assim, né, por um objeto, vamos dizer, por um fóton, uma partícula, qualquer coisa, que tem existência física. No caso da partícula quântica, não precisa de nada para enviar essa informação. É como se fosse, sei lá, alguma coisa. É como se dentro da funcionalidade do deslizamento quântico ali, o próprio tempo ficasse suspenso, entendeu? Ou o espaço colapsasse, ou sei lá o que acontece que... Relatividade. Embora pareça que a informação viaje instantaneamente entre as partículas entrelaçadas, essa comunicação não pode ser usada para enviar informações úteis ou controladas de uma partícula para outra. É isso aí, eu não sei, hein? Quem sabe um dia, né? Outra. Para comunicar algo entre dois pontos distantes usando partículas entrelaçadas, você precisaria de uma maneira de controlar qual estado você mede e isso não é possível devido à natureza aleatória das medições quânticas. Você não tem como determinar o resultado. Não tem como você dizer que prever que a partícula terá um spin para cima ou para baixo. Isso é impossível, porque como está em um estado de superposição, é provável que você obtenha spin para cima ou provável que você obtenha spin para baixo. O nível de probabilidade eu não sei exatamente, mas essa probabilidade tem como ser superada, nem como determinar isso de antemão com certeza, né? Quânticas. Assim, mesmo que o colapso do estado ocorra instantaneamente, não há um meio prático de transmitir informação de forma controlada nesse processo. Cerquilha, 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 o papel da aleatoriedade. Quando você mede uma partícula entrelaçada, o resultado é aleatório. Por exemplo, Só esse negócio de ser aleatório aí já mexe com coisa pra caramba, né? Porque tem aquela velha discussão se o universo é determinístico ou se não é determinístico, se é aleatório. Se o universo é determinístico, se cada partícula, cada corpo, cada partícula obedece às leis específicas, então elas só podem se comportar segundo aquelas leis, né? Então ela não tem liberdade para se comportar de qualquer jeito. Tem que obedecer às leis físicas. Então, se você conhecer as leis físicas e o posicionamento de cada partícula, velocidade, esse tipo de coisa toda, então tem como você determinar o futuro daquela partícula, né? E não só da partícula, mas de uma partícula, mas das partículas vizinhas, dos objetos vizinhos, de tudo. Então você consegue, de certa forma, prever o futuro, né? Na física clássica, você consegue prever o futuro. Você dá um tiro de canhão, se você souber ali a velocidade da bala, você prevê onde ela vai cair, você prevê a trajetória dela, onde ela vai cair, quanto tempo depois. Enfim, no universo clássico ele é determinístico, então o futuro já está determinado devido ao estado presente dos corpos, né? Agora, a física quântica fala de imprevisibilidade, aleatoriedade. Então, no universo não é determinístico, né? Então o livre-arbítrio existe, vamos dizer assim, né? A física quântica tem suas bizarrices, né? exemplo, se você medir o spin e obtiver para cima, sabe que a outra partícula será para baixo.
O emaranhamento diz que se uma tem spin para cima, a outra para baixo, né? É como se uma fosse a imagem especular da outra, entendeu? Baixo, mas não pode prever qual resultado obterá antes da medição. Essa aleatoriedade impede que informações sejam transmitidas instantaneamente. Cerquilha com... Eu não sei não, porque tem uma certa regularidade aí, né? Apesar das bizarrices da física quântica, se uma tem spin para cima, no exemplo, a outra não poderá também ter spin para cima, ela terá necessariamente ter spin para baixo. Então, uma certa lei, né, dentro dessa estranheza do emaranhamento, que a gente pode tirar proveito disso, né? Conclusão. Portanto, enquanto o entrelaçamento quântico resulta em correlações instantâneas entre partículas separadas por grandes distâncias, isso não contraria a teoria da relatividade porque não permite a comunicação de informações controladas mais rápido do que a luz. A Albert Einstein não aceitou muito essa ideia do emaranhamento não, né? Hoje em dia isso é um fato, já foi experimentado, mas antigamente, na época de Einstein, né? Década de 10, década de 20, 1910, 1920, 1905, 1915, 1925. Naquela época lá, isso tudo aí estava no campo da teoria, né? Era só questão teórica mesmo. Tinha a matemática apontava para essas coisas assim, mas ninguém sabia se isso acontecia de fato, né? Só agora a gente sabe que acontece de fato. Agora, explicações realmente aí a gente não tem ainda, né? Luz. Essa peculiaridade da mecânica quântica continua sendo um dos tópicos mais debatidos e fascinantes na física moderna. Se você tiver mais perguntas ou quiser explorar outro aspecto desse tema, estou aqui para ajudar. E adivinha só? Eu tenho sim outra pergunta para ti. Ó. E a coisa não ficou clara. Não ficou para mim, não ficou para ninguém. Eu acho que ninguém tem resposta para isso, né, rapaziada? Nem vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Se é que tem alguém assistindo, mais uma vez eu falo isso. Então, eu vou te fazer uma pergunta e pense bem antes de responder. Aí ela respondeu, claro, pode perguntar. Estou aqui para ajudar e farei o melhor para esclarecer suas dúvidas. Qual é a pergunta? Aí eu falei, não quero ficar chateado. Que viagem. Entendo, Leque. O objetivo aqui é realmente tornar as coisas mais claras e interessantes para você. Se algo não ficou claro, ou se você tem outras preocupações, sinta-se à vontade para expressar. Estou aqui para ajudar de forma leve e divertida. Qualquer dúvida que você tenha, vamos conversar sobre isso. Aí eu perguntei, você conseguiria fazer uma imagem ou uma animação ilustrando esses fenômenos da física quântica? Ela disse que não, aí que deu umas sugestões aqui e tal, né? Aí, cadê? Cadê? Ela disse que não pode gerar imagens para ilustrar esses fenômenos da física quântica. Eu disse, ok, ela ótimo. Se você tem mais algumas perguntas ou quiser explorar outro assunto, é só me avisar. Estou aqui para poder ajudar e tornar as coisas conversa mais divertida. Então, aí eu falei assim, veja, duas partículas emaranhadas, uma aqui na Terra, outra nas proximidades da próxima Centauri. Um cientista mede o spin da partícula aqui na Terra e obtém o resultado, spin para cima. Antes da medida, o spin estava em estado de superposição indefinido. Observe no fim uma pergunta, hein? Aí que eu não vou botar ela para falar, não. Aí vai mais ou menos repetir o que foi dito anteriormente. Não é exatamente isso. Descreve muito bem o processo de medição de um sistema de partículas entrelaçadas. Vou ler um pouco mais sobre isso. Mas antes da medição, as duas partículas estão extremadas, não estão em estado definido. Em vez disso, as duas estão em estado de superposição, que significa que cada uma pode ter o estado de... A medição aqui na Terra. Quando um cientista mede a partícula aqui na Terra e obtém um spin para cima, isso representa um colapso da função de onda da partícula medida. Nesse momento, a partícula assume um estado não definido. Muito bem. Colapso do estado, de acordo com a mecânica quântica, essa medição apenas define o estado da partícula na Terra e instantaneamente define o estado da partícula próxima a Centauri. Quando a medição aqui na Terra define a partícula aqui na Terra, instantaneamente define também a partícula na próxima Centauri. A partícula medida spin para cima, a partícula... Aquela coisa, né, gente? Instantaneidade de informação. Instantaneidade, essa correlação acontece instantaneamente. Não é importante a distância entre as partículas. No entanto, como discutimos antes, isso não permite que as informações sejam transmitidas de maneira controlada. Ela está dizendo isso aqui, que não permite troca de informações controladas, porque a informação
tem uma velocidade limite, né? Aí seria sim, se a gente conseguir transmitir informações controladas através do fenômeno do emaranhamento quântico, seria a quebra, né, da relatividade de Einstein. Que toda a relatividade de Einstein se estrutura, vamos dizer assim, né, sobre o princípio de que a luz tem uma velocidade constante, não, e é a velocidade mais rápida que qualquer partícula pode ter, né? É a coisa mais rápida no universo, a luz. E a luz também tem um troço bem estranho, né, gente? Ela determina ali várias coisas na relatividade de Einstein. Quando a gente fala viagem no tempo, esse tipo de coisa toda, a velocidade da luz está correlacionada a isso aí. A luz, ela tem aquela velocidade, se você quiser acelerar a velocidade da luz acima de 300 mil km por segundo, ou 300 milhões de metros por segundo, né? Você não consegue. Você pode disparar um feixe de luz você estando parado na Terra, ou você pode embarcar um foguete e atingir alta velocidade e para tentar impulsionar a luz, a parte não consegue, ela sempre vai caminhar na mesma velocidade. Né? É um troço bem estranho. Enfim, a luz é uma coisa fundamental, né? A velocidade da luz na teoria da relatividade. E a teoria da relatividade também é muito certa. Vários experimentos comprovaram que Einstein estava certo nas suas teorias, esse tipo de coisa toda. Então aí a gente tem um embate feio aí, né, gente? Na verdade, os físicos não conseguiram fazer uma teoria que unisse física quântica, a questão da gravidade, né? Física quântica, relatividade, física quântica e a física clássica. As duas ainda não foram devidamente esclarecidas em suas relações, né? Então aí a conclusão, esse fenômeno é uma das características mais fascinantes da mecânica quântica dentro do lançamento, né, cara? Desafiar nossas intuições sobre como as coisas devem funcionar no mundo macroscópico. Se você tiver mais perguntas, o funcionamento do mundo, do universo micro é estranho. E isso a gente está vendo aqui, né? Aí eu falei bem assim, para zoar, né? Não quero ser desrespeitoso, mas devo dizer que você é muito tagarela. Na mensagem anterior, eu não havia feito nenhuma pergunta ainda. Porém, você me deu uma resposta. Realmente não fiz pergunta, não. Ó. Só um comentário, né, gente? Ó, um resumozinho do que eu entendi. Aí ela foi e já meteu logo isso aí. Desculpe se fui muito além do que você esperava. Às vezes me empolgo ao explicar as coisas. Fico à disposição para ouvir sua pergunta ou qualquer outra coisa que você queira discutir. Pode mandar, meus... Isso aí, ó. Sei que você não vai saber me responder. Ninguém saberia, eu acho. Eis. Como que a partícula que está... Eu insisti no assunto, né? Como é que a partícula que está nos arredores da estrela da Próxima Centauri soube que a partícula aqui na Terra teve seu spin para cima? Isa. Peraí, rapaz. Essa é uma pergunta fascinante e um dos aspectos mais intrigantes da mecânica quântica. Já sabemos. A verdade é que, até agora, a ciência ainda não encontrou uma resposta definitiva para como a partícula em Próxima Centauri sabe sobre a medição da partícula na Terra. Aqui estão algumas considerações sobre o tema. 1. Conexão instantânea. Quando duas partículas estão entrelaçadas, suas propriedades estão correlacionadas, independentemente da distância que as separa. Quando uma medição é realizada em uma partícula, o estado da outra partícula parece ser instantaneamente definido, mesmo que esteja a anos-luz de distância. A gente já viu, né? Cerquilha, não localidade. Não localidade. 2. Não localidade. Esse fenômeno é chamado de não localidade quântica. Ele desafia nossa compreensão clássica de como a informação é transmitida. Na mecânica quântica, não há um meio físico pelo qual essa comunicação ocorra. Em vez disso, as partículas estão simplesmente conectadas de uma maneira que ainda não compreendemos completamente. É isso aí. As partículas estão conectadas, apesar da distância tão grande, estão conectadas de uma maneira que realmente ainda não compreendemos. A não localidade, isso quer dizer que elas também não têm... A gente mediu a posição, sabe que aqui na Terra, mas ela não está na Terra, mas que é isso? Está em todos os lugares ao mesmo tempo, entendeu? Completamente.
Cerquilha, colapso. Enfim, é coisa para se especular aí, né? Colapso da função de onda. 3. Isso aí é Colapso da tranquilo. função de onda. O ato de medir uma partícula colapsa sua função de onda, definindo seu estado. Mas esse colapso não é um sinal ou uma comunicação no sentido clássico. É mais como se o estado das partículas entrelaçadas estivesse sempre vinculado, independentemente do espaço. O espaço é anulado, no caso. Esse lance do colapso da onda partícula é mais tranquilo de se entender, né? Espaço. Cerquilha, interpretações da mecânica quântica. Aí, ó. 4. Interpretações Interpretações variadas. variadas. Existem várias interpretações da mecânica quântica que tentam explicar esses fenômenos. Interpretação de Asterisco Copenhague. interpretação de Copenhague, foca no ato da medição como algo que define os estados. Asterisco interpretação de muitos mundos, sugere que todos os resultados possíveis ocorrem em universos paralelos. Isso é só teoria, né? Mas a matemática, os casos físico-teóricos aí, provam matematicamente que a existência de universos paralelos são possíveis, né? Quando uma partícula colapsa, né, ela seguiu uma linha do tempo, vamos dizer assim, né? Mas poderia ter seguido outras. E quando outras partículas vão colapsando, elas vão abrindo linhas do tempo, né, e vão surgindo do universo paralelo. Que seria um troço muito bizarro, né, rapaziada? Paralelos. Asterisco teoria da variável oculta. Propõe que existem fatores desconhecidos que determinam o resultado das medições. Variados ocultos é o que achava que Einstein, né? Einstein não admitia que uma partícula se comportasse de forma completamente aleatória, né? Ele chegou a dizer a frase: Deus não joga dados, né? Deus, tudo está determinado no universo, vamos dizer assim, né? Se existisse Deus, né? Deus saberia o futuro, o passado, vamos dizer assim, né? Então Deus não trabalha com acaso, não existe acaso para Deus. No caso aí, se a física quântica for realmente probabilística, então tudo é realmente ao acaso, entendeu? Um troço. Medições. Cerquilha, conclusão. Em resumo, a questão de como as partículas sabem umas das outras continua sendo um mistério e um tema ativo de pesquisa e debate na física. É um dos muitos pontos onde a mecânica quântica desafia nossas intuições sobre o mundo. Se você tiver mais curiosidades ou quiser discutir outro aspecto do assunto, estou aqui. Muito bom, né? Aqui. Está aqui aonde, rapaz? Então, rapaziada, já caminhando para o final aí, né? Aí eu perguntei aqui, claro, não poderia deixar de fazer essa pergunta. E o livre-arbítrio existe? Livre-arbítrio existe? Aí ela falou, a questão do livre-arbítrio é um tema complexo, debatido em várias disciplinas, incluindo filosofia, psicologia e até mesmo física. Aqui é tem a questão do determinismo, né? A física newtoniana é determinística. Tem filósofos também que defendem essa posição. Se não me engano, o próprio Pascal. Libertarianismo, defesa da liberdade, claro, das escolhas livres. Compatibilismo, uma mistura do determinismo com o livre-arbítrio, né? Aí tem a questão das neurociências. Muitos neurocientistas fazem experimento e mostram que nossas decisões não são livres, é tudo determinado bioquimicamente, né? Uma doideira. E aqui é a física quântica, né? Que a gente está falando aqui, ó. Alguns argumentos que um princípio da mecânica quântica, como a indeterminação, né? Superposição dos estados da partícula, tudo isso aí que a gente acabou de falar, pode abrir espaço para algum tipo de livre-arbítrio, já que eventos quânticos não são completamente previsíveis. No entanto, tem físico aí que usa as próprias leis, vamos dizer assim, da física quântica, né? Para defender o determinismo. Flutuações quânticas lá no início do universo, né? Tornou possível um universo determinístico, enfim, um troço complicado, aí tem um outro assunto. Tem um físico bem interessante, tal de Penrose, esqueci o primeiro nome do cara. Tem um livro dele interessante, Ciclos do Tempo, que pega um pouco dessas questões das flutuações quânticas aí para explicar o início do universo. E ele defende que o universo recomeça constantemente, né? O mesmo universo ele tem ciclos, ele se expande até um ponto em que ele se torna tão grande, tão imenso, né, que o tempo deixa de existir, o espaço
perde sentido, vamos dizer assim, né? E há um momento de um... Ele fala dos buracos negros, que são... Alguns buracos negros deixam marcas no universo, mesmo depois que morre, então a gente tem essas marcas. Enfim, não dá para entrar nesse assunto aqui agora. Isso aí. Então, rapaziada, isso aí é um assunto bem interessante, bem embaçado também, né? Mas mais um assunto embaçado aqui no canal. Mas se gostou, faça aquele favorzão de deixar o like. Né? Comenta aí, comentar muito interessante, ver o que você acha, o que você pensa a respeito desse assunto, entendeu? Não entendeu? Compartilha se possível, porque o YouTube não divulga meus vídeos. E isso aí, tamo junto.